Uh, yeah. Olá pessoal, como vai? Tudo bem com vocês? Nesta aula de hoje, irei passar para vocês os tipos de dados que nós encontramos no Excel. Essa aula ela é bem simples de entender e também bem rápida. Então, observe aqui nessa tabela que eu já criei com um cabeçalho mostrando todos os tipos de dados que nós trabalhamos no Excel. Por padrão, o Excel ele vem com esse tipo de dado geral. Aí temos aqui o número contábil, porcentagem, data abreviada, data completa, hora e texto. Então, sempre que você for trabalhar com algum tipo de dado aqui mencionado, você precisa antes definir. E como é que eu defino esses dados? Aqui nessa aba, observe onde eu coloquei o mouse, já aparece o nome geral. Está percebendo aqui o nome geral, porque, como eu já havia dito, o padrão de dados do Excel é o geral. Por isso que você precisa definir quando precisar trabalhar com outros tipos de dados. Então, o que significa o dados geral? Então, aqui nessa coluna, como já está estabelecido como geral, o padrão, eu posso aqui colocar qualquer coisa que o Excel aceita. Como o próprio nome diz, geral, ou seja, qualquer informação que eu digitar, seja ele um número, então vou colocar aqui um número, do Enter, coloco aqui um nome, por exemplo, José, do Enter, coloco aqui um zero, do Enter. Então, aqui eu estou colocando todo tipo de informação nesse padrão geral. E aí eu consigo facilmente trabalhar com o Excel quando o padrão ele é geral. Mas aqui na questão do número, é preciso estabelecer para que quando eu trabalhar com ele, eu não venha a ter um resultado indesejável no Excel. Por isso que eu preciso definir esse tipo de dado. Aí eu seleciono aqui toda a minha coluna e aqui eu venho nessa parte aqui, a formato de número, aperto e aí abre para mim as opções de dados que eu desejo trabalhar com eles. Então, já que aqui é número, aí eu escolho então a opção número. Quando eu digito aqui um número, por exemplo, número 5, aí do Enter, número 10, do Enter. Aqui na segunda célula, número 15, do Enter. Aí aqui o Excel, ele entendeu que eu quero trabalhar com número. E o padrão de número já vem com as casas decimais, que é um padrão geral também na questão dos dados de número. E para mim diminuir essas casas decimais, eu tanto posso diminuir aqui, ó, e aumentar. Ó, um serve para aumentar e o outro para diminuir. Então, eu quero diminuir todas as casas decimais, é só clicar até ficar só um número. Aqui eu quero diminuir. Venho aqui na opção diminuir. Aqui também eu quero diminuir. E se eu desejar aumentar, aperto ao lado. Então, aqui está no formato de números. E no formato contábil, seleciono. Aí venho aqui na opção, escolho contábil. Perceba que eu vou digitar o número 5. O mesmo número aqui ao redor, ao lado. Então, aqui na opção número, coloquei 5, ficou como um número normal, porque eu defini como o formato de dados número. Como aqui eu escolhi contábil, observe quando eu der Enter. Então, a forma de dado, então, é a forma de contábil. Então, por isso que já dá para mim realmente o formato contábil. Se eu colocar 10, por exemplo, observe que também já me dá a opção de formato contábil. Então, é interessante, como eu havia dito, você entender
que tipo de dados você está trabalhando ou quer trabalhar. E antes disso, definir. Por exemplo, aqui porcentagem. Então, eu seleciono, venho aqui na opção e escolho a opção porcentagem. Basta eu baixar aqui e está aqui a opção porcentagem. Então, quando eu colocar o número 5, ó, ele já me dá o formato com o sinal de porcentagem. Dou Enter, venho agora para baixo e coloco 10, ó, o sinal de porcentagem já aparece para mim. Lembre-se que eu posso diminuir as casas decimais ou aumentar, que é diminuindo, aumentando, conforme é necessário quando eu estiver trabalhando. E no caso de data abreviada, também seleciono, escolho aqui a opção data abreviada, e aí quando eu coloco uma data, vamos lá, 20/5 de 2023 e do Enter, então tudo que eu digitar aqui para baixo vai ficar em formato de data abreviada. O Excel entende isso, ele entende realmente o que eu quero. E veja como é interessante aqui data completa. Então, lembre-se que eu preciso sempre definir. Venho aqui, seleciono tudo e agora eu vou definir data completa. Olha que coisa interessante. Eu vou copiar essa data aqui, 20/5/2003, que está abreviada, Ctrl C, e aqui ao lado Ctrl V. Aí observe o resultado qual vai ser. Vou apagar aqui, então, Ctrl C e Ctrl V. Pronto, aqui eu clico agora em data abreviada, ou melhor, data completa, aí sim, aí ele me dá o resultado, perceberam? Mostra que dia 20 de maio de 2023 foi no sábado. Aí todas as datas que eu digitar aqui, já que eu defino como data completa, se eu digitar aqui, por exemplo, dia 15 do 2 de 2020 e aperto Enter, um sábado também, dia 15. 8/5 de 2022. Quando eu dou Enter, aí já me deu aqui a data completa. Do caso de hora, igualmente. Se você vai trabalhar com horas, então defina esse tipo de dados. Vem aqui no formato e escolha, então, a opção horas. Quando você colocar aqui 1 hora, por exemplo, 20 horas, aí o Excel dá para mim as horas. Se você colocar segundo, vai funcionar da mesma forma. Igualmente com texto. Veja que está aqui geral. Nesse caso, eu tenho que definir aqui como texto. O que seria texto no Excel, esse tipo de dado? É todo nome que você colocar. Aqui já não pode colocar número. Por exemplo, se você colocar o 1 e der Enter, então o Excel aparece esse detalhezinho aqui, que ele informa que possivelmente você aí digitou algo errado. Em vez de você digitar um texto, você digitou um número. Então, aqui o Excel, ele pede que você digita, então, um texto, que seria um nome, por exemplo, Maria, um nome de alguma fruta, e assim funciona corretamente. Veja que não aparece nenhum erro para mim. Então, essa aula foi justamente para explicar isso para vocês. Mais detalhes vocês vão aprendendo no decorrer do seu uso com o Excel e do seu aprendizado. Então, até a próxima aula.